teu coração. Abra comigo a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3 de Atos. Falei para os irmãos que eu não fazia esboço, mas agora pregando mais vezes, né, a cabeça já não segura tanto. Tem que escrever alguma coisa aqui, senão... Capítulo 3 de Atos. Irmãos, eu coloquei um título, eu estou meditando nessa palavra esta semana e Deus me deu uma revelação desta palavra, que talvez você não tenha ouvido, né? O Espírito Santo foi ministrando. E eu coloquei um título nesta mensagem, eu passei ali para a Shirley, depois ela vai pôr lá na internet, no YouTube também, que é Deus, não precisa pôr não, Shirley, a mão de Deus te levanta, preste atenção, a mão de Deus te levanta através da mão da igreja. Interessante, né? E eu ia por outro título, Shirley. Acordei hoje de manhãzinha, acho que era umas 6 e pouco da manhã, acordei e veio esse título na minha cabeça, você acredita? Né? Eu tenho essas coisas, acordei, ia marcar outra coisa, fui lá, fiz outro papel, e aí Deus falou, a mão de Deus te levanta através da mão da igreja. Por isso que eu falei para você, olhe para as suas mãos. Por quê? Vamos ler o capítulo 3 de Atos, só 11 versículos, tá? Versículo 1 diz assim: Pedro e João subiu a um templo para orar, para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhe, olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Versículo 7. Tomando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e ao reconhecer ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Versículo 11 é o último, tá? Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Essa palavra tem falado muito comigo, que a mão de Deus, ela nos levanta através das mãos da igreja. Porque nós louvamos, o último louvor que os irmãos trouxeram foi tremendo, né? Que nós temos que ser a igreja de Atos 2. Porque a igreja de Atos 2, ela foi cheia do Espírito Santo. E diz a palavra, nós até ministramos isto a semana passada, que a igreja ela era usada de uma forma poderosa. De uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. E a igreja ela passou por Atos 2, chegou em Atos 3, e hoje nós estamos em Atos 29, né? Os irmãos jovens gostam disso, né? Chegou em Atos 3, foi para 4, 5, e hoje nós estamos no Atos 29. Só que a igreja que passou por Atos 2, que foi cheia do Espírito Santo, ela continuou cheia do Espírito Santo no decorrer dos meses, das semanas. E eu, meditando nesta palavra, eu vejo que este homem que era coxo, você vai entender lendo o capítulo 3 e 4, que ele era coxo de nascença. Ele não andava, ele tinha mais de 40 anos, então 40 anos que ele não andava.
Mas diz a palavra que todos os dias alguém pegava ele, não sei se numa maca ou pelos braços, e levava ele até a porta do templo. Haviam várias portas lá no templo de Jerusalém, algumas portas, mas esta porta era a porta principal, por isso o nome Formosa. E ela era uma porta tão grande, tão gigantesca, que vai dizer alguns historiadores, como Flávio Josefo, que diz que esta porta, para os irmãos terem uma noção da altura dessa porta, era mais ou menos 25 metros de altura. Eu não sei quantos metros tem aqui a nossa igreja, mas deve ter o quê? Uns 12 metros? 13, 14 metros, talvez, a nossa igreja. Então você imagina uma porta com o dobro da altura da nossa igreja, 18 metros de largura. E ela era toda construída de bronze, um bronze que vinha lá da cidade de Corinto. E quando o sol batia naquela porta, reluzia, parecia o sol brilhando. Por isso o nome Formosa. E por ser a porta principal, as pessoas iam e colocavam esse coxo nessa porta. Preste atenção, na porta ele não poderia entrar no templo por causa da sua deficiência física. E ele era colocado ali naquela porta e ele esmolava, pedia esmola. Porque era a forma que eles tinham de sobreviver. Porque se você não fosse de uma família abastada, rica, né, alguém para te sustentar, você não tinha outro caminho. A gente vê isso com o cego de Jericó, né? A gente vê isso com Lázaro, a parábola do rico e do Lázaro era um pouco diferente, mas ele era colocado à porta do homem rico, né? Para ver se aquele homem rico tinha alguma misericórdia e dava algumas migalhas para aquele homem comer, chamado Lázaro. Mas aqui era um pouco diferente, ele foi colocado ali na porta e ele já estava ali há muito tempo. E eu comecei a meditar nesta palavra nesse sentido, porque se ele estava paralítico, preste atenção, acompanha meu raciocínio, há mais de 40 anos, e a igreja tinha acabado de nascer, talvez alguns dias, semanas ou poucos meses, era o início da igreja, a igreja que passou por Atos 2, agora em Atos 3, era aquela igreja que estava ali fervente em oração, que diz que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor, e depois desse episódio do paralítico, você vai ler no capítulo 4, acho que versículo 4, que quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. Eu vou entender que este homem, ele estava em Jerusalém no tempo do ministério de Jesus. Concorda comigo? Se ele estava há mais de 40 anos, a igreja tinha acabado de nascer, Jesus tinha subido aos céus há poucos dias, aquele paralítico estava em Jerusalém desde a época de Jesus. E por que Jesus não curou ele? Você já parou para pensar? Por que tem pessoas que estão passando por um processo, e talvez você seja uma dessas pessoas que estão passando por esse processo de enfermidade? E às vezes esses questionamentos vêm nas nossas vidas: por que eu não sou curado? Por que Jesus não me cura? Por que a minha saúde não é restaurada? E eu fico imaginando a cabeça deste homem. Porque com certeza absoluta, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Quem naquela época não tinha ouvido falar dos milagres de Jesus? Porque Jesus, ele usava uma estratégia de marketing fantástica. Nós lemos isso na quinta-feira. Ressuscitou a menina, segurando pela mão, né, disse: levanta, come. O que ele disse para os pais? Não conte nada para ninguém. Aí ele curava um paralítico e falava: não conte nada para ninguém. Contava para outro que era curado, um leproso: não conte nada para ninguém. Sabe o que acontecia? Quando Jesus ia para a cidade, ele não conseguia nem entrar direito, porque já estava todo mundo sabendo. Porque como é que você vai segurar um milagre desse? Não tem como, né? As pessoas vão ver. Você vê aqui, a gente vai acompanhar aqui na palavra. Mas eu fico imaginando a cabeça daquele homem falando assim: por que Jesus não me cura? Jesus pregava no templo. E aquele homem pedia esmola no templo. Esse templo Formosa, a porta do templo Formosa, não é que era um templo diferente, era o templo de Jerusalém.
Era só a porta, que era chamada a porta do templo Formosa. Era dentro do templo de Jerusalém. Jesus pregava no templo e aquele paralítico estava no templo e não foi curado por Jesus. Talvez no dia não levaram ele, não sei. Talvez no dia não tinha amigos para estender as mãos e colocaram no templo, eu não sei, a Bíblia não diz. Mas uma coisa é certa, aquele homem não foi curado no ministério de Jesus. E sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Sabe por que aquele homem não foi curado no ministério de Jesus? Porque Jesus, aleluia, Jesus deixou uma missão para a igreja. Jesus, ele foi para os céus, mas ele não fez toda a obra, ele começou a obra. E ele diz, igreja, eu vou encher vocês com o Espírito Santo, e as obras que eu faço, vocês vão fazer também, e as farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Então Jesus estava falando para a igreja, olha, as mãos de Deus vai levantar outras pessoas através das suas mãos, igreja. Porque se Jesus não curou a todos que estavam em Jerusalém ou em Israel, é porque tinha um trabalho para a igreja fazer. E da mesma forma, este trabalho, essa transferência, pensa numa transferência de unção, essa transferência, ela é passada para a igreja, e a igreja tem que ser este mecanismo vivo, essa força de Deus, para estender as mãos para outras pessoas, e através da igreja. Através das mãos da igreja, não é as quatro paredes, é você que um dia levantou a sua mão e falou, Jesus, eu quero o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Jesus fala, eu estou nos céus, mas agora através das tuas mãos, através da tua vida, eu vou continuar esta obra na terra. Porque a igreja tem que ter esta função. Eu até anotei isso aqui, nós precisamos liberar aqui na terra. Olha só a função da igreja. Nós precisamos liberar aqui na terra a obra redentora de Jesus que foi feita lá nos céus. Porque tudo que Jesus conquistou por mim e por você na cruz do Calvário, tem até um louvor que diz, é um direito nosso, é nossa herança, é a herança da igreja a continuar esta obra de Jesus. E ser discípulo é isso. Você ser discípulo de Jesus é você ter esse entendimento que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida ela já não te pertence mais. Forte isso, né? A sua vida já não é mais sua. Mas você tem que ser um canal de Deus. Não estou dizendo que você vai ser um robô, uma marionete, né? Que o Senhor vai levando para lá e para cá. Não. Mas é o seu coração que vai ser transformado. E antigamente você andava nas suas forças, você andava naquilo que você achava que era certo. Mas agora não. Agora você tem que andar e falar, Senhor, eis-me aqui, faça da minha vida conforme o teu querer e a tua vontade. E se eu estiver, meu Pai amado, andando de uma forma errada aqui, que o Senhor venha me corrigir e a tua palavra venha trabalhar no meu coração, porque eu quero ser esta igreja que tem as mãos estendidas para abençoar. E além de Jesus, os discípulos iam orar todos os dias no templo. E aquele paralítico também não era curado nos outros dias que os discípulos iam no templo. Sabe por quê? Porque o milagre ele tem uma data certa, o milagre ele tem um momento certo, e o momento certo é de Deus. Quando Deus toca, o milagre chega. Quando Deus determina, o milagre chega. Então diz em Atos 2, no finalzinho, que eles iam todos os dias no templo, e todos os dias aquele paralítico estava lá. E eles estavam cheios do Espírito Santo, eles encheram do Espírito Santo em Atos 2.
Talvez você esteja aqui orando, falando: Senhor, eu não entendo por que eu estou passando este processo na minha vida. Eu não entendo, Senhor. Mas eu creio que o Senhor, você até orou dessa forma, eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor manda dizer para o teu coração: o meu tempo está chegando. O tempo de Deus na sua vida está chegando. O tempo de Deus na tua casa está chegando. O tempo de Deus na tua família está chegando. O tempo de Deus na tua parentela está chegando. O tempo de Deus, meu irmão, ele é perfeito, ele acontece na hora certa. Mas o Senhor fala para você: não deixe de orar, não deixe de buscar, porque o tempo de Deus está chegando na sua vida, em nome de Jesus. E eu creio aqui nesta manhã, como esta porta precisava ali de 18, 20 homens para abrir e para fechar, eu vejo anjos do Senhor nesta manhã, abrindo portas aqui neste lugar, uma porta que você tem buscado, que você tem clamado, o Senhor vai abrir esta porta para você. E esse homem era deixado na porta. E Pedro e João entravam com a igreja, 3.000 pessoas para orar. Mas quando o dia de Deus chega, meu irmão, aleluia, quando o dia do Senhor chega na minha e na sua vida, pode se levantar esse, aquele, pode se levantar adversário material, espiritual, humano, não humano, você me entendeu? Pode levantar o inferno que for, quando Deus determina a vitória para a minha vida e para a sua vida, já está decretado pelos céus. Receba a tua vitória nesta noite, porque ela está sendo decretada pelos céus. E ele estava lá na porta. Hoje, graças a Deus, nós não temos essa limitação, não podemos, graças a Deus, se entrar uma pessoa aqui em cadeira de roda, pode entrar. Não tem problema nenhum, queria que fosse cheia, a gente podia ter um ministério desse. Às vezes vem uma irmã que não escuta na igreja, e eu oro: Senhor, queria tanto que essa irmã saísse daqui ouvindo. Você nem sabe disso. Mas eu tenho que entender o tempo de Deus na minha vida também. Porque aquele homem, ele estava lá na porta, ele não poderia entrar. Só que hoje acontece algo parecido. Porque nós entramos nessas 4 paredes, nós entramos aqui nessa caixa de cimento, e muitas das vezes nós erramos porque nós só ficamos aqui nas cadeiras. Sendo que a Bíblia fala que nós temos ousadia. O que é ousadia, irmão? Ousadia é eu entrar na casa de alguém que eu tenho intimidade, eu vou entrando, eu vou abrindo a geladeira. Ô presbítero, desculpa que eu vou pegar aqui um refrigerante, eu não faço isso, tá, irmãos? Mas só estou falando, vou pegar aqui um suquinho, tem essa liberdade, vou esticar meus pés aqui no seu sofá. Ousadia é você poder entrar no Santo dos Santos. Não de qualquer jeito, como eu entro na casa dos irmãos, eu estou falando aqui agora, mas com reverência na presença do Senhor. Ousadia é eu entrar na igreja e eu não ficar só aqui nesse espaço, mas eu entrar na presença do Senhor e crer que na presença do Senhor a vida, a cura, a libertação, a renovo, a restauração. Eu entrar na igreja e eu não ficar só na igreja, mas eu adentrar nas regiões celestiais e adorar a este Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Este tem que ser o nosso princípio de ousadia, porque você, meu irmão, você está na casa do teu Pai. O teu Pai te ama, o teu Pai te escolheu, o teu Pai te resgatou através do sangue de Jesus, e Ele está aqui neste lugar falando para mim e para você: eu quero ter intimidade contigo, porque é na minha presença, a minha presença, ela é real neste lugar. Se você não está sentindo, busque a presença de Deus, porque todos podem sentir a presença de Deus, e não é exclusividade desse ou daquele, mas é de toda a igreja.
E entrou Pedro e João. E naquele dia algo diferente aconteceu, presbítero Luiz. Porque Pedro e João andavam juntos, a gente conhece a Bíblia, faltou Tiago, né? Mas ali estava Pedro e João. E quando ele entrou na porta daquele templo, um mendigo olhou para ele. No versículo 3, pedindo que lhe desse uma esmola. E diz que Pedro, fitando, versículo 4 agora, fitando juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Qual que é o título da mensagem? A mão de Deus te levanta através da mão da igreja. O primeiro passo foi atrair o olhar. Porque naquele dia, Pedro sentiu a unção. Interessante, né? Pedro sentiu uma unção diferente naquela manhã. Ele já conhecia, já tinha passado ali várias vezes. E João estava junto. A gente tem que fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E o que o coxo fez? Ele olhou atentamente, versículo 5. Por quê? Porque na igreja vai ter algumas pessoas que Deus pode usar no milagre. Vai ser todos? Não. Mas Deus pode levantar um de nós, não precisa nem ser eu. Pode ser você. Deus pode usar as suas mãos para curar os enfermos. A gente fala, não, tem que ser o pastor. Se o pastor não orar, se o pastor não ungir, se o pastor não colocar as mãos. Não, a mão que Deus quer usar é a mão da igreja. A mão é a sua, é a minha, é a nossa, é de toda a igreja. Só que quem estava com a unção naquele dia, quem que era? Pedro. Porque Pedro, ele tinha essa ousadia. Depois Deus vai usar muito a vida de Pedro em milagres, ao ponto de só a sombra dele, dá para ver, glória a Deus, a minha sombra aqui, só da sombra dele passar, curava os enfermos. E às vezes eu fico pensando, por que isso não acontece nos dias de hoje? Será que falta algo da minha parte? Será que falta algo da sua parte? Reflita. Será que se Deus me usar para fazer um milagre, eu vou me encher? Você não conhece o meu coração? Não, esse pastor é humilde. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. Ou não acontece porque eu não estou buscando. Pode ser também. Mas uma coisa é certa, meu irmão, se Deus tem se chamado na sua vida, nós estamos falando sobre dons espirituais. Se Deus colocar um dom na sua vida, Deus fala para você usar. Sabe por quê? E ele olhou esperando receber alguma coisa e Pedro disse: eu não tenho, versículo 6, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Porque, meu irmão, não é prata e ouro que vai resolver o seu problema. A prata, o ouro ou o dinheiro, ela pode resolver o seu problema momentaneamente. Pode te deixar confortável por um momento ou por toda a vida, né? Se você ganhar muito dinheiro. Mas não é o dinheiro que é o mais importante na sua vida. O mais importante na sua vida é o nome. É o nome de Jesus. É o nome, é a obra de Jesus na sua vida. Porque se nós não tivermos o nome, a gente pode te dar dinheiro, pode te dar muitas coisas, mas se você não tiver um encontro real com Jesus, a sua vida vai ser fadada ao fracasso, porque não adianta você ficar confortável aqui nesta terra e passar uma vida desconfortável na eternidade. É melhor você estar desconfortável aqui agora, a palavra de Deus te chacoalhar e lá na eternidade você ser, aleluia, amplamente favorecido pela presença, pela glória, pelo poder, pela unção de Deus que vai ter naquele lugar, a alegria de viver eternamente com nosso Deus, onde não haverá choro, não haverá luta, não haverá angústia, mas só paz e alegria na presença do nosso Deus que vai enxugar de nós toda lágrima.
Também não adianta eu escrever porque eu não leio, né? Mas vamos lá. Estava lá o paralítico. Não conseguia andar. Não sei se ele ficava assim, com a perna para trás. Mas um dia veio na igreja Pedro e João. Vou pedir para Pedro e João subir aqui, por favor. Já não precisa nem falar. Vem cá, Pedro e João. Estava lá Pedro e João. Vamos orar, João, na igreja. Fica ali daquele lado dele lá, João. Fica lá, João. Fica do lado de Pedro. Fica lá do lado dele, lá, do lado de Pedro. Estou indo lá para a igreja, orar, hora nona, 3 horas da tarde. Posso pregar sentado? Vocês ficam tristes? E uma coisa que me veio aqui agora no coração, presbíteros. Às vezes a gente fica preocupado com a igreja, né? Agora você imagina aquele templo. Porque dentro daquele templo, tinha pessoas que falaram assim, quando Jesus estava lá sendo julgado por Pilatos. Está no capítulo 3. Crucifica-o, crucifica-o. Estava dentro daquela igreja. A liderança que armou toda aquela artimanha, né, para prender Jesus, estava lá. Era a liderança da igreja. E Pedro e João estavam indo dentro daquela igreja. Você acha que a sua igreja tem defeito? Você que está nos ouvindo ali pela câmera ou vai ouvir, você acha que a sua igreja tem defeito? Imagina a igreja de Jerusalém. Mas eles estavam lá todos os dias buscando a presença de Deus. Nossa igreja não tem esses defeitos, graças a Deus. Mas estavam lá os dois, subindo para orar. Um dia eles passavam, outros dias o mendigo continuava lá, do lado de fora. Mas Deus manda falar para você, eu não quero você do lado de fora. Eu quero você do lado de dentro. Você que está com seu coração aflito, falando, eu não consigo mais participar destes momentos. Eu não consigo mais participar. Aleluia. Oh, meu irmão, obrigado, Deus abençoe. Eu não consigo mais participar. Eu não consigo sentir, eu não consigo ser inserido. Deus abençoe, meu irmão. Não consigo ser inserido nesta igreja. Porque eu estou do lado de fora. Eu sinto que o meu tempo passou. Só me resta esmolar, pedir esmola, pedir uma migalha. Porque eu vejo todo mundo entrando. Eu fico aqui fora. Eu vejo todo mundo subindo para adorar a Deus. E eu olho para a minha vida e eu não posso. 40 anos que eu queria estar lá dentro. E eu não posso estar lá dentro. Me dá uma esmola. Me dá uma esmolinha. Talvez conhecia, talvez não. Pedro chegou mais perto. Vem, Pedro, mais perto aqui. Chega perto. João também. Fita os olhos em mim. Fita os olhos. Oh, vou receber, olha para nós, ele está falando. Vou receber uma oferta gorda agora. Vou receber um dinheiro bom. Oh, quem sabe eu já posso ir até embora, né, com essa oferta. Aí ele fala, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te digo. Estendendo a mão, vem Pedro. Levanta e anda. Os pés dele se firmou e sabe o que eles fizeram? Ele pulou na presença de Deus. Um homem que nunca tinha andado. Fica mais um pouquinho aqui. E sabe o que esse paralítico fez? Diz que ele se grudou em Pedro e João. Talvez ele não conseguia andar, estava aprendendo. Mas ele falou, eu não vou largar a vida desses dois, e a porta está aqui aberta, e eu vou entrar neste templo, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? As multidões vendo, olhou, opa, eu conheço aquele homem. Ele não precisou fazer nada, veio todo mundo. E ficou lá no pórtico de Salomão, e ele grudado ali com Pedro e João, falando, eu não vou largar esses dois, porque eu entendi nesta manhã, que o que eu precisava,
eu não recebi, o que eu queria eu não recebi, mas o que eu precisava Deus me deu, e quem me levantou foi a mão da igreja, foi a mão da igreja que me levantou, é a mão da igreja que me sustenta, é a mão da igreja que não vai me deixar cair novamente, mas eu vou louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque foi Ele quem me escolheu. Aleluia. Tem irmãos aqui nessa igreja que você precisa se apoiar. Você não precisa ficar com medo de se envolver com a igreja. Somos todos humanos, imperfeitos, falhos, mas buscamos a direção de um Deus que é perfeito e soberano. E Deus fala para você, você não precisa sofrer sozinho. Se agarra em Pedro, se agarra em João. Talvez o Pedro ele seja um pouco mais duro, ele fala ali as coisas na lata, mas João tem mais amor, João tem mais cuidado para falar, para direcionar, não importa, são todos importantes. Talvez Pedro vai ser usado ali para levantar o paralítico, para curar o cego, mas João vai ser aquele que vai pastorear a igreja e vai falar, filhinho, amai-vos uns aos outros, porque Jesus é amor. Se agarre, irmão. Se agarre no irmão que está do seu lado. Talvez você não vai ter afinidade com toda a igreja, mas com toda certeza vai ter um Pedro, vai ter um João, que vai estar ali com os braços e vai falar, meu irmão, eu te sustento. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Imagina a alegria. E sabe o que aconteceu? Eles foram presos por ter curado um homem. Sabe o que isso significa? Que igreja não é lugar de prata e ouro, mas é lugar onde você vai ter problemas, vai ter perseguição. Ninguém disse que o céu era fácil. Ninguém disse para você que a porta seria larga, pelo contrário, Jesus nos disse que a porta era estreita. E nós precisamos ter esse entendimento que quando Pedro e João foram presos, no outro dia, sabe quem estava lá? O coxo. Ex-coxo, não era mais coxo, né? O ex-coxo estava lá, podia ter corrido, podia ter ido para sua casa, podia ter ido para sua família, mas ele falou, não, a mão que me levantou foi a mão da igreja, eu vou ficar segurando esta mão até o fim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus te ama. Aleluia. Não li nada, não vou escrever mais não adianta. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus te sustenta. Se coloque de pé, Quelita, pode ter um louvor? Pode? E eu vou chamar aqui na frente. Vou ficar os presbíteros aqui, a evangelista vai subir, a Fran acho que não pode. Fran, vou te deixar quietinha, tá? Pode ficar tranquilo. Os presbíteros e a pastora aqui na frente. Não vou ungir não, mas se você está nesse sentido, Pai, eu estou aqui. E eu preciso de uma força, porque eu sinto que eu estou lá na porta. E eu sinto que pode ser melhor, eu posso adentrar na tua casa. Eu posso viver experiências espirituais na tua presença. Eu vou pedir para você vir aqui na frente, enquanto este louvor vai subindo, nós vamos orar por você. Você que está fraco, você que está se sentindo desanimado. Você que veio aqui atrás de uma resposta, a resposta já veio na palavra. Agora você vai receber esta oração e Deus vai te fortalecer. Enquanto este louvor sobe, você pode vir aqui na frente. Glória a Deus.